Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 51. Várias pessoas se reuniram no campo de treinamento número 5. Apesar de quase ter sido morto por Toji Fushiguro durante o incidente da nave de plasma estelar, Satoru Gojo sobreviveu, enquanto Toji foi levado à beira da morte por Sun Minamoto. Mas tudo isso aconteceu em circunstâncias muito específicas. Toji Fushiguro, conhecido como matador de feiticeiros, era especialista em derrotar feiticeiros. No entanto, Sun Minamoto era um feiticeiro nada convencional, um contra-ataque natural a alguém como Toji. Agora, Sun Minamoto e Satoru Gojo estavam frente a frente no centro do campo. Gojo começou a se alongar, enquanto Sun já havia recuperado o ritmo, totalmente pronto para a batalha. Ele estendeu a mão. Shiko Mishima deu um passo à frente e entregou-lhe a foice da condenação antes de recuar para uma distância fixa atrás dele. Suguru Geto e Shoko Yeri não ficaram muito atrás de Gojo. Sun passou a mão lentamente pelo cabo longo da foice, como se estivesse acariciando um pedaço de jade liso. Era uma sensação agradável. Ele girou a foice até a metade e então a segurou invertida diante do peito, com a lâmina apontando para fora. A foice de guerra foi feita para ataques abrangentes com poderosa força cortante. Como uma arma longa, o posicionamento era crucial, não apenas na frente, mas também nas laterais. Sun se posicionou casualmente em um ângulo diagonal em relação a Gojo. Sua mente já estava analisando. Embora a energia amaldiçoada de Gojo não fosse infinita, ele tinha os 6 olhos, o que lhe permitia controlar sua energia com tanta precisão que o consumo da técnica era praticamente zero, essencialmente garantindo-lhe energia amaldiçoada ilimitada. Isso significava que uma batalha prolongada estava fora de questão. A técnica de Gojo criou uma zona intocável ao seu redor. Pode parecer que você conseguiria atingi-lo, mas, na realidade, seu ataque estava separado por um abismo infinito, um vazio cósmico na ponta dos dedos dele. O segredo era acertar primeiro. Talvez. Sun investiu repentinamente contra Gojo, desferindo um golpe diagonal para cima. Como esperado, a lâmina parecia ter atingido um atoleiro invisível, desacelerando rapidamente. Ele não ficou surpreso, era exatamente o que esperava. Ele girou o corpo para desferir um golpe, lançando faíscas com o movimento. Seus corpos passaram um pelo outro. Em apenas alguns segundos, Sun já havia desferido vários golpes, embora cada um deles usasse apenas 40% de sua força total. Gojo não contra-atacou. Apenas ficou parado, observando os movimentos de Sun. Se o oponente não conseguia nem tocá-lo, não havia sentido em chamar aquilo de luta. Embora ele já tivesse entendido o quão poderosa era a técnica ilimitada combinada com os 6 olhos, enfrentá-la o fez perceber que ainda não a estava levando a sério o suficiente. Depois dessa breve troca, Sun sentiu a pressão. Ele segurava a foice erguida, imóvel e concentrado. Seu oponente era o mais forte do mundo do Jujutsu, ele precisava usar a força de verdade. De outra forma, como ele poderia fazer uma demonstração adequada para Shiko Mishima, hein? Seu sangue fervia, a respiração esquentava ao escapar dos pulmões. O som de seu motor interno rugia, distorcendo o ar ao seu redor e mergulhando tudo em um ritmo estranho. Sua figura tremeluziu, investindo contra Gojo com uma força avassaladora. A lâmina acelerou cada vez mais rápido, com a pressão do vento curvando a grama e as árvores, areia e pedra se erguendo no ar, o ímpeto se tornando ensurdecedor. Mesmo assim, nenhum golpe acertou. A técnica de Gojo bloqueou todos eles. Mais rápido. Ele precisava ser mais rápido, tão rápido que nem mesmo a técnica conseguia reagir a tempo. Agora, com um sorriso torto, Sun aumentou seu poder para 70% e desferiu um golpe amplo e abrangente. Estrondo. Gojo levantou a mão, conjurando uma esfera azul brilhante entre a lâmina e seu corpo para absorver o golpe de frente. Chiado. O impacto neutralizou ambos os lados, e Sun Minamoto esfregou as têmporas. O golpe definitivamente tinha acertado. Embora seu corpo físico estivesse bem protegido, ele não havia defendido sua alma, e ainda podia sentir a força daquele golpe. Satoru Gojo sorriu. Ah? Então você continuou testando os limites da defesa da minha técnica. Assim que encontrou o limite da velocidade de reação dela, usou um golpe normal para me atrair, e depois seguiu com o mais poderoso para realmente acertar o golpe? Ele olhou para Sun Minamoto e não pôde deixar de elogiá-lo. Seus instintos de combate são aguçados. Se isso é tudo que sua técnica consegue fazer, então eu só preciso de 2 golpes para acertá-lo todas as vezes, disse Sun Minamoto com um sorriso relaxado. Nem um pouco sem fôlego. Não tem como ser tão simples. Só preciso me concentrar um pouco e consigo ajustar o limite de resposta da minha técnica na hora, respondeu Gojo, erguendo o polegar e o indicador no ar para demonstrar. Esse limite está sempre mudando. Então, como você planeja me atingir agora? Minha velocidade de reação é superior à sua. Não importa como você a altere, tudo que isso significa é que preciso de mais um ataque. Os 2 primeiros testam as águas, e o terceiro acerta o golpe. Sun Minamoto acenou com a mão. Vamos, Gojo, mostre-me do que você é capaz. De outra forma, antes que pudesse terminar, sua figura se turvou e desapareceu. Ele fechou a distância em um instante. A foice avançou novamente, forçando Gojo a recuar. A velocidade era tão alta que, para os 3 espectadores, pareceu um único golpe. Na verdade, ele havia desferido 3 golpes. Caso contrário, quando você se machucar, não venha chorando em busca de conforto.
Com um sorriso selvagem, Sun Minamoto passou a mão pela lâmina. O fio brilhou, agora manchado de vermelho. Ele ativou sua técnica amaldiçoada, Lapso. Quase simultaneamente a foice da condenação foi erguida novamente. Chiado, chiado. Um corte atravessou o ar, arranhando a lateral do pescoço de Gojo. Carmesim colidiu com Lapso. No instante seguinte, a lâmina girou sem esforço em volta do pescoço de Gojo, quebrando a barreira azul. Gojo sentiu um sobressalto. Todos os seus instintos gritavam: não deixe aquele carmesim tocar em você. Ele se agachou para se esquivar e empurrou, recuando vários passos. Ao mesmo tempo, ergueu 2 dedos em direção a Sun Minamoto. Uma esfera de Lapso foi disparada, interrompendo o ataque seguinte de Sun. Sun Minamoto cortou com precisão o orbe de luz com um movimento rápido de sua lâmina. Bom, bum. 2 explosões soaram atrás dele, mas Sun já havia se aproximado novamente. A ponta da lâmina arqueou-se para o alto, apunhalando direto na cabeça de Gojo. Sun Minamoto, o mestre do ritmo. Ele tinha um talento especial para controlar o fluxo da batalha. Isso era algo em que todos os seus 10 treinadores concordavam. Satoru Gojo conseguia manter o limite de reação de sua técnica em fluxo constante, tornando-a imprevisível. Por sua vez, Sun Minamoto conseguia enterrar seu verdadeiro ataque atrás do 3º, 4º ou até mesmo 5º golpe, nunca colocando-o no mesmo local. Tornou-se um jogo de fintas e jogos mentais, ambos resultando em uma batalha de inteligência. E esse era precisamente o domínio de Sun Minamoto. Nesse ponto, Gojo já havia sido puxado para uma competição de puro reflexo, e quando chegou a hora, Sun estava em vantagem. Ele casualmente jogou a foice da condenação de volta para Shiko Mishima e soltou um longo suspiro de calor visível. Ele estava ficando animado. Sun pisou forte, quebrando o chão sob ele como uma teia de aranha enquanto investia contra Gojo. Uma esfera de azul amaldiçoado foi lançada em sua direção. Ele fechou a mão direita em uma garra, com a energia carmesim cintilando entre os dedos. Ao encontrar o orbe azul, as cores se chocaram, até que o azul foi dominado e dissolvido em sua palma. Assimilação de energia amaldiçoada. Antes mesmo que o processo terminasse, outro orbe azul surgiu voando. Ele ergueu o braço esquerdo, os músculos endurecendo instantaneamente para absorver o impacto. Seu corpo deslizou para trás vários passos, a pele de seu braço ficou toda queimada. Mas no momento seguinte, um flash azul surgiu, e o ferimento desapareceu. Sun Minamoto não pareceu se importar. A energia que ele usou e a energia que ele absorveu estavam quase equilibradas, o que significava que ele poderia ir ainda mais longe. Infelizmente, nenhum dos dois se esforçou ao máximo. Foi apenas uma troca de técnicas, nada perto de uma luta de verdade. Sem trunfos, sem movimentos devastadores. Gojo agarrou a cabeça, sentindo uma dor de cabeça lancinante chegando. Ele não conseguia ver almas, então a técnica da maldição reversa que ele dominava também não conseguia curar sua alma. Foi Sun Minamoto quem ajudou a aliviar o desconforto. Gojo pegou a foice da condenação. Parecia pesada em sua mão. Ele a girou algumas vezes, mas ela simplesmente não se encaixava direito. Era completamente estranha. Ele jogou de volta para Sun Minamoto. Então é isso que dói tanto? Não parece tão especial assim. Sun riu baixinho e entregou a foice para Shiko Mishima. Esta coisa reconhece seu dono. Se outra pessoa tentar usá-la, não conseguirá empunhá-la corretamente, a menos que seja a pessoa a quem ela está vinculada. Ele era, claro, a exceção. Ele mesmo o havia forjado. Essa função existia para impedir que inimigos usassem uma poderosa ferramenta amaldiçoada contra eles. Quanto mais forte a ferramenta, mais perigosa ela seria nas mãos do inimigo. Shiko Mishima, exibindo-se um pouco, encolheu a foice da condenação e prendeu-a no lóbulo da orelha como um acessório. Os outros não conseguiram deixar de olhar com espanto. Não foi difícil fazer isso, na verdade, só que a maioria dos ferreiros nunca pensou nisso. Ah, certo. Shoko estava procurando por você, disse Gojo finalmente, revelando o motivo de sua vinda. Ele deu um passo para o lado, abrindo caminho para Shoko Ieri, que estava atrás dele. Capítulo 52. Queremos convidá-lo, para se juntar à equipe médica de Jujutsu. Shoko Ieri deu um passo à frente com um tom sério. Você sabe como é raro encontrar alguém que domine a técnica da maldição reversa. No momento, sou o único na escola inteira. Ela fez uma pausa, olhando de soslaio para Satoru Gojo com uma expressão significativa. Sim, esse era o clássico olhar de olhar para o lixo. Idiotas como Gojo, sempre com essa venda nos olhos, mal sabem o que estão fazendo. Ele só consegue se curar, completamente inútil. Mas agora finalmente temos alguém como você. Shoko se virou para Sun Minamoto com um olhar esperançoso. Então, o que você acha? Interessado em se juntar a nós? Feiticeiros que conseguem curar com a técnica da maldição reversa são extremamente raros. A maioria dos feiticeiros feridos ainda recorre ao tratamento médico convencional, que é lento, ineficiente e frequentemente deixa danos permanentes. Não se compara à eficácia das técnicas reversas. Mesmo assim, a carga de trabalho de Shoko já era intensa, e ultimamente só piorava. Horas extras intermináveis a deixavam exausta. Então, agora com um talento raro como Sun Minamoto à sua frente, ela estava determinada a recrutá-lo. Olhando nos olhos, ela perguntou novamente. Você vai se juntar a nós? Quem exatamente é esse nós? Sun retrucou em vez de responder. Se fossem só essas pessoas ali, ele se juntaria com prazer. Já vinha pensando nisso há algum tempo. Mas se o convite viesse com condições dos superiores, não havia a mínima chance de ele deixar que ganhassem algo de graça. Não se tratava de exigir indenização, apenas de princípios. Quanto mais fácil algo é de se conseguir, menos as pessoas o valorizam. Ele os fazia esperar. Só quando demonstravam sinceridade genuína ele entrava no departamento médico. Ele não estava abrindo mão do controle sobre suas próprias decisões. Vamos caminhar e conversar.
Sem pressa, Sun liderou o caminho em direção aos dormitórios. Os outros 3 trocaram olhares e depois o seguiram. Suguru Geto caminhou rapidamente para a esquerda de Sun, Shokueri foi para a direita, e Satoru Gojo deu de ombros e se juntou a eles, ficando ao lado de Suguru. Os 4 caminhavam lado a lado. Haha, lá na missão da nave de plasma estelar, você estava super ansioso para tratar os ferimentos, disse Suguru com uma risada. Quando aqueles tentáculos cresceram no rosto da Rico Amanai, todos nós ficamos apavorados. Mas você a trouxe de volta rapidinho. Mesmo naquela época eu pensava, Sun, suas habilidades médicas são realmente impressionantes, acrescentou ele com admiração. Hahaha, não entrar para o departamento médico seria um desperdício. Foi ele quem colocou as cartas na mesa. Shoko e Gojo concordaram. Mas Sun Minamoto apenas os deixou conversar. Ele não reagiu. Quando voltaram para casa ele preparou chá para todos. Eles continuaram tentando convencê-lo, mas depois de um tempo, não vendo nenhuma mudança em sua atitude, desistiram e foram embora. A posição de Sun era clara. Você é bem-vindo, mas não gosto das pessoas que o apoiam. Por que você recusou? Você não estava nem um pouco interessado? Shiko Mishima se inclinou e perguntou baixinho depois que eles saíram. Estou interessado. Não sou contra entrar para o departamento médico. Mas e os superiores? Eles só dão trabalho. Shiko assentiu em compreensão. Sim, você odeia lidar com esse tipo de aborrecimento. Nos dias seguintes, o trio continuou aparecendo tentando persuadir Sun. Bem, persuadir era basicamente um pretexto. Tirando Shoko, que estava genuinamente ansioso, os outros 2 não se importavam muito. Na maioria das vezes, usavam isso apenas como desculpa para treinar com ele. Sun ficou mais do que feliz com isso. Somente Shoko estava ficando cada vez mais frustrada. Ela deu um soco em Gojo e Suguru cada um, e então lançou um olhar penetrante para o teimoso. Sério, você não responde a conversas doces ou pressão? Ela estava claramente desabafando sua frustração, embora não tenha citado nomes diretamente. Mas não era exatamente a teimosia de Sun Minamoto. O problema eram os superiores e sua mentalidade limitada. Em um mundo como a comunidade do Jujutsu, onde tudo depende do equilíbrio, não se pode conquistar algo sem abrir mão de algo. Chama-se troca equivalente. Por que é tão difícil de entender? Ele já tinha praticamente descoberto. Todo esse assunto tinha sido iniciado por Tengen. Os superiores estavam apenas seguindo essa pista. Técnicas de maldição reversa já eram raras, mas uma que pudesse curar a alma? Isso era praticamente inédito. O trio que se aproximou dele eram apenas mensageiros. Depois de vários dias de conversas infrutíferas, Masamichi Yaga finalmente foi vê-lo pessoalmente, com uma expressão resignada enquanto entregava um arquivo. Estes são os termos acima. Dê uma olhada. Se você concordar com eles, participe. Se não, simplesmente diga não, você não precisa se preocupar comigo. Sun Minamoto ergueu uma sobrancelha, abriu o arquivo e a primeira linha chamou sua atenção. A escola de feitiçaria não buscará mais recuperar as ferramentas amaldiçoadas deixadas por Toji Fushiguro. Ele não se deu ao trabalho de ler o resto. Fechou o arquivo imediatamente. Se eles não iriam negociar de boa fé, não havia nada a discutir. Yaga continuou falando sobre o assunto, não disse mais nada e se virou para sair com o arquivo em mãos. As pessoas no topo tinham esse tipo irritante de ignorância arrogante. Sun Minamoto decidiu abandonar o assunto por completo. Tinha muitas outras coisas para resolver e não tinha interesse em se envolver em burocracia sem sentido. Ele foi ver Yuki Tsukumo e pediu que ela o ajudasse a reforçar a massa do seu olho aprimorado pela 4ª vez. Yuki ativou sua técnica, drenando sua energia amaldiçoada novamente. Ela tocou o globo ocular com uma expressão neutra e disse, de forma um tanto incisiva, parece que você está chegando ao limite, não é? Sun Minamoto pressionou o olho de volta na órbita, ajustando-se ao peso esmagador, como se suportasse a força de 6 nações. Ele assentiu levemente. Sim, é verdade. Depois de franzir a testa pensativo, ele perguntou, quando você planeja deixar a escola de feitiçaria? Ficarei aqui mais alguns dias. Preciso resolver algumas coisas. Por quê? Então não se preocupe. Do outro lado, seus clones já haviam começado um trabalho de exorcismo de alta intensidade. Em breve, ele ultrapassaria esse limite. Faltando poucos dias, deve ser o suficiente. No dia seguinte, Sun Minamoto retornou a Yuki Tsukumo, segurando o globo ocular na palma da mão e entregando-o. Nesse ponto, muito poucas pessoas conseguiam levantá-lo. Pronta de novo? Yuki deu um tapinha no olho e, com certeza, a sensação de plenitude do dia anterior havia desaparecido. Ela despejou sua energia amaldiçoada até se esgotar. Aquela sensação de plenitude e peso retornou. Yuki franziu a testa, depois suavizou a expressão e olhou para Sun. Você não vai mesmo me fazer isso 200 vezes, né? Claro que não. Só mais algumas vezes deve bastar. Ao vê-la começar a se arrepender de ter concordado, ele rapidamente a tranquilizou. Não é que eu não consiga, é só que fazer isso repetidamente fica um pouco chato. Yuki dispensou o comentário, tentando parecer casual. Entendi, Sun assentiu. Pelos próximos dias, Sun raramente ficou em seu dormitório. A cada dia, ele voltava ao colégio de feitiçaria uma vez para pedir reforços a Yuki. No restante do tempo, ele exorcizava maldições e assimilava sua energia. A escola enviou pessoas procurando por ele diversas vezes, mas ninguém conseguiu avistá-lo. O primeiro a ficar farto foi Yuki Tsukumo. Após 7 sessões de aprimoramento, ela começou a evitar Sun ativamente. Era preciso um esforço extra só para encontrá-la. Na 9ª sessão, ela já havia deixado o colégio de feitiçaria.
Sun ainda estava exorcizando quando recebeu a mensagem no celular. Yuki havia enviado uma mensagem dizendo que precisava sair mais cedo para tratar de outros assuntos. Ela se lembraria do favor e ajudaria novamente se surgisse a oportunidade. E só para deixar claro, não é que fazer 200 sessões fosse um problema para ela, é que ela estava realmente ocupada e precisava ir. Quanto mais as pessoas enfatizam algo, menos você deve acreditar nisso. De qualquer forma, ela se foi, e Sun não se sentia mal por isso. Ele também não havia mentido para ela. Nesse ponto, o olho havia chegado ao seu limite. Insistir mais só faria mais mal do que bem. Nas profundezas do colégio de feitiçaria. Ele não está aqui, disse o funcionário de terno respeitosamente, curvando-se profundamente. Várias portas tradicionais de madeira erguiam-se à sua frente. Atrás de algumas delas, silhuetas vagas tremulavam em meio à luz e à sombra. Bang! Uma mão bateu contra uma mesa. Desde quando qualquer um pode nos enganar? A voz era velha, cheia de irritação. Não existem muitas técnicas de maldição reversa que possam curar a alma, disse uma voz diferente, um pouco mais jovem, mas ainda claramente envelhecida. O tom era casual, até mesmo descuidado. Pessoas como ele podem parecer pequenas agora, mas, mais cedo ou mais tarde, precisaremos dele. Ele não é um peixe pequeno. Tengen-sama o tem em alta conta. Uma terceira voz falou, dando grande ênfase à palavra sama. Ah, aos nossos olhos, se ele não é um peixe pequeno, o que ele é? A voz preguiçosa riu. Capítulo 53. O tempo voou, e em pouco tempo, já era maio. As flores de cerejeira ainda esvoaçavam pelas estradas, embora o tempo já estivesse esquentando. Todos pareciam mais ocupados do que nunca. Os superiores permaneceram mornos em sua abordagem. Confiantes de que tinham Sun Minamoto na manga, continuavam enviando novas pessoas a cada poucos dias para tentar conquistá-lo, mas nunca ofereciam nada substancial. Por fim, foram o Taimi Yori e Meimei que vieram visitá-los, seguidos ainda pelo trio que não havia desistido, pessoas com pelo menos alguma conexão com Sun. Nem mesmo Riko Manai, recém-matriculada, foi poupada. Ela demonstrava grande potencial, e Shoko Ieri acreditava que ela poderia dominar a técnica da maldição reversa. Ultimamente, Shoko a mantinha por perto, ensinando-lhe cura em conjunto. Ela também era uma das duas únicas pessoas que genuinamente e urgentemente esperavam que Sun se juntasse à equipe médica. Então ela começou a importuná-lo diariamente, implorando, persuadindo, provocando. Tentou de tudo. Nada adiantou. Riko encarava com frustração parada ao seu lado. Você realmente é imune à pressão. Sun olhou para ela. Ele realmente se importava um pouco com aquelas poucas pessoas. Imune à pressão? Se isso fosse verdade, por que ele continuaria lhe ensinando Jujutsu? Mesmo agora, Riko Amanai o procurava regularmente para aulas de maldições, e ele nunca rejeitou. Ela percebeu que ele não cederia, então parou de insistir e passou a visitá-lo com mais frequência, sob o pretexto de treinamento. A última a chegar foi Shiko Mishima. Ela vagou pela sala algumas vezes e depois foi embora. Pelo que Sun sabia sobre ela, ela estava apenas cumprindo a tarefa. Os superiores começaram a usar a carta emocional, e isso irritava. Sempre havia pessoas que achavam que algumas palavras bem colocadas poderiam fazer os outros abandonarem seus valores morais, suas amizades e até mesmo sua família, só para trabalhar cegamente por eles. Esse tipo de arrogância era irritante. Sun estava perdendo a paciência. Sua condição sempre fora clara. Ele estava disposto a se juntar à equipe médica, mas somente se tivesse total autonomia. Quem ele trataria, como trataria, quando trataria, isso caberia a ele. Ele não queria ninguém tentando ditar constantemente como ele trabalhava. Seu pedido era simples. Não envolvia benefícios ou exigências ocultas. Mas para os superiores era visto como um desafio, algo que eles simplesmente não podiam tolerar. Então Sun largou tudo e se isolou. Seu tempo era valioso demais para ser desperdiçado com isso. Uma cabeça de mosca se materializou na frente dele. Após o incidente de Tengen, um pensamento criou raízes na mente de Sun. O que aconteceria se ele combinasse sua técnica inata, técnicas de barreira e técnica de clonagem? Ele nem tinha começado a testar ainda e já estava sentindo uma onda de excitação. Até agora, qualquer coisa que ele assimilasse tinha que manter contato físico para permanecer estável, caso contrário, desmoronaria. Ele se acostumou a usar fios de cabelo como âncoras, mas com o tempo esse método se tornou cada vez mais inconveniente. Porque os clones produzidos por sua técnica de clonagem podiam agir independentemente após a assimilação, enquanto os espíritos amaldiçoados ou clones físicos que ele criou ainda exigiam contato constante. Ele queria quebrar essa limitação. Seu primeiro pensamento foi manipulação de marionetes. Então ele pensou em cadáveres amaldiçoados. Masamichi Yaga, o principal especialista em técnicas de marionetes amaldiçoadas, controlava seus cadáveres amaldiçoados sem qualquer vínculo físico, usando um método especial. Sun perguntou a ele sobre isso. Yaga disse que a chave era o núcleo. Cadáveres amaldiçoados artificiais tinham um núcleo em forma de coração. Esse núcleo era o que permitia o controle remoto. Mas Sun não conseguiu criá-lo sozinho e não entendia bem o porquê. Se ele tivesse que encontrar outra pessoa com técnicas de marionetes apenas para assimilá-las, não seria diferente de usar sua técnica de clonagem. Pegue madeira emprestada para consertar uma janela. Pegue uma serra emprestada para cortar a madeira. Depois, fique devendo um favor só para pegar a serra emprestada. Tudo simplesmente desandou. Isso não complicava tudo? Os princípios de Sun Minamoto não vacilariam diante de algo assim. Não consegue usar sua própria técnica? Claro que sim. Ele só não tinha encontrado a abordagem certa ainda. Ele tinha absoluta confiança em sua técnica. Depois de auxiliar na evolução de Tengen, Sun Minamoto teve uma nova inspiração. Uma conexão não precisava ser física. A energia amaldiçoada funcionava. A alma também. Até mesmo uma barreira era suficiente.
com a adição da armadura de carne e o dardo de âncora de barreira aumentando ainda mais a percepção. A sensação de perceber instantaneamente cada pensamento que passava era incrível. Um dardo de âncora de barreira brotou de seu antebraço e naquele momento, o mundo entrou em foco nítido. Ele arrancou um globo ocular, arrancou um fragmento de sua alma e despejou energia amaldiçoada em sua mão. As três se fundiram carmesim, azul e preto, misturando-se em partes iguais, alinhadas por uma estrutura específica. A partir disso formou-se uma massa densa, gasosa e líquida de um roxo escuro. Minamoto estudou a substância cuidadosamente. Parecia muito leve, muito instável, como se fosse se dissipar no momento em que ele a soltasse. Precisava de peso. Ele foi até a forja e começou a separar os metais. O material precisava ser o certo, não muito dominante, mas com as propriedades e o peso adequados. Um globo ocular pesava cerca de 7 gramas. Uma porção de carne, uma de alma e 7 porções de energia amaldiçoada somavam cerca de 21 gramas. O metal não conseguia superar essa mistura e ainda precisava apresentar certas qualidades. O chumbo era altamente absorvente. Cobre e ferro eram frequentemente usados no mundo do Jujutsu para afastar o mal ou neutralizar toxinas. O sulfeto de mercúrio cinábrio era excelente para conduzir energia amaldiçoada e comumente usado em inscrições de talismãs. Minamoto misturou os metais na proporção correta, moeu-os até virar pó e adicionou-os à mistura gás líquido roxo escuro. Após uma breve espera, a mistura começou a solidificar, formando uma esfera com o tamanho e aparência de um ovo. Sua cor mudou, primeiro um dourado suave, depois escureceu gradualmente. Usando o cinábrio, Minamoto gravou uma barreira ligada à alma na superfície da esfera, a mesma técnica usada para sustentar a alma de Tengen. Linhas vermelhas brilharam levemente e depois desapareceram sob o tom dourado. A esfera começou a pulsar suavemente como uma batida de coração. Sua superfície se suavizou, transformando-se em um orbe perfeito e sem emendas. Ele a soltou. A esfera flutuou no ar, ainda sob seu controle perfeito. Ao retrair o dardo de âncora de barreira, a esfera mergulhou, vacilou, depois se estabilizou e flutuou novamente. Funcionou. Minamoto saiu da forja e invocou a cabeça de mosca, alimentando a esfera em seu núcleo espelhado. Através de sua percepção, ele acompanhou a esfera enquanto ela descia, pousando atrás do umbigo de cabeças de mosca. Como uma semente criando raízes, ela brotou grossas veias vermelhas que se espalharam rapidamente, ancorando-se no lugar. Logo, linhas vermelho-sangue surgiram na superfície de cabeças de mosca, com ambos os pares de asas riscados de vermelho. Um tênue brilho vermelho cintilava a cada respiração, aumentando e diminuindo. Minamoto timidamente retraiu o cabelo preso à cabeça do cabeças de mosca. Seu corpo não mostrava sinais de colapso. Flutuava firmemente com as asas tremendo levemente. Ele imitou agarrar o ar e então começou a circular Minamoto com movimentos suaves e fluidos. Tudo sob o controle direto de Minamoto. Finalmente livres da amarra do cabelo, eles agora estavam ligados apenas pelo pensamento. Ao executar a técnica aperfeiçoada, a cabeça de mosca se transformou ligeiramente novamente. A estrutura de suas asas se ajustou, mudando de cor de cinza claro para um branco puro. Com um corpo impecável e uma dignidade espelhada, agora carregava uma aura quase divina. No domínio mental de Minamoto, a imagem das cabeças de mosca também apareceu. Agora, eles eram realmente um e o mesmo. Minamoto liberou o controle, e o cabeça de mosca instantaneamente voltou ao seu jeito idiota e convencido de sempre. Ele caiu na gargalhada. Engula este elixir dourado e seu destino pertence a mim, não aos céus. Vamos chamá-lo de núcleo dourado. Combinava perfeitamente com suas convicções de longa data. Como esperado, sua técnica era mais forte. Domine um caminho e todos os outros o seguirão. Contanto que você encontre a abordagem certa, nada é impossível. Assim como na técnica de manipulação de marionetes original, ele antes precisava de cabelo como fios, mas agora essa limitação havia desaparecido. Se as pessoas são feitas de células, então Minamoto agora consistia em si mesmo e na cabeça de mosca. A cabeça de mosca era como um membro separado, uma mão, uma perna, existindo fora do corpo, mas ainda fazendo parte dele. Olhando para a cabeça de mosca, Minamoto ficou satisfeito. Fase 1 da teoria de construção do núcleo dourado, concluída. Capítulo 54. Voe mais longe, disse Minamoto ao cabeça de mosca. O espírito amaldiçoado inclinou a cabeça, circulando-se uma vez. Em sua superfície lisa e sem características, semelhante a um espelho, leves traços de confusão podiam ser vistos, junto com uma alegria inconfundível que ele mal conseguia conter. Quão longe? Ele circulou novamente. Riu baixinho. Mais uma semana. Se você ainda não conseguir falar até lá, nunca mais fale. Quando assumiu o controle direto da cabeça de mosca, ele conseguia falar através dela sem problemas. O que significava que a coisa também conseguia, era só preguiçosa. Se não lhe desse um chute de vez em quando, ela não se mexia. A cabeça de mosca bateu suas asas em silêncio total. Esse foi um dos benefícios da reforma estrutural, a aerodinâmica e a aerodinâmica. 2 pares de asas trabalhavam em sincronia, com suavidade e eficiência. Voar. Psisi longe. Psisi para longe? Sua superfície espelhada tremeu, produzindo som. Uma frase simples, apenas 3 palavras, mas que conseguia soar como um enxame de moscas zumbindo bem no seu ouvido. Naquele momento, Minamoto foi atingido por um pensamento. Todos os seres vivos tinham algum tipo de valor, exceto as moscas. Absolutamente repulsivo. O espírito amaldiçoado estremeceu sob seu olhar e saiu correndo. Os olhos de a seguiram, observando-a voar cada vez mais longe, eventualmente se aproximando do horizonte, mas nunca desaparecendo de sua vista. Ele voltou sua atenção para a cabeça de mosca, vendo o outro lado do céu refletido em seu espelho. O espírito continuava acelerando, ainda não havia atingido o limite. Então, de repente, congelou no ar. Um aviso primitivo surgiu. Vá mais longe e você morrerá.
Esse aviso chegou a Sun ao mesmo tempo. Ele entendeu que havia atingido o limite externo de sua conexão mental. Então, Sun assumiu pessoalmente. A cabeça de mosca flutuava alto no ar. Uma brisa suave o envolveu, envolvendo como crianças brincalhonas ao seu lado. Naquele momento, ele era o senhor dos céus. Uma sensação de libertação preencheu seu peito. Como um peixe deslizando para o oceano, um pássaro alçando voo em direção ao céu aberto. Finalmente livre de todas as gaiolas. Sua mente clareou e até mesmo a frustração persistente desapareceu. Os superiores? Que importância tinham? Que ele os deixasse afetar seu humor era risível. Sun não pensava mais nessas pessoas ou nessas coisas. A cabeça de mosca olhava para o horizonte. A linha onde o mar encontrava o céu refletia-se em sua superfície espelhada, o brilho infinito da luz inundando sua visão. Um momento depois, olhou para trás. Seu corpo original não estava mais visível, mas ele sabia, seu verdadeiro eu ainda observava de longe. Ao longe, em um canto silencioso dos dormitórios do colégio de feitiçaria, Sun Minamoto estava sentado sozinho no sofá. Uma risada suave escapou dele. A cabeça de mosca piscou rapidamente várias vezes, e sua forma se materializou ao lado dele. O sorriso de Sun se aprofundou. Ele disse ao espírito amaldiçoado: Vá devorar os da sua espécie. Bsisi. O espírito se debatia descontroladamente, com os membros batendo. Não me coloque no mesmo nível dessas cabeças de mosca. Sun ignorou e levantou um único dedo. O espírito amaldiçoado de repente pareceu presunçoso. Entendi, faltam 6 dias. Hoje é só o primeiro dia. Não, mudei de ideia. Você tem apenas um dia. Bsisi. Na verdade, eles não precisavam de palavras para se comunicar. Bastava um pensamento para transmitir tudo. Mas Sun Minamoto insistiu que ele aprendesse a falar, que se acostumasse a falar. O cabeça de mosca não era particularmente inteligente, e a fala era uma boa maneira de estimular sua mente. Nesse ponto, o cabeça de mosca já havia se entregado completamente. Seus pelos eram tanto sua fonte de vida quanto seu grilhão. Engolir o núcleo dourado marcou o início da tomada de controle do próprio destino. Isso porque Sun normalmente não o controlava. Como agora, ele simplesmente o deixou fazer o que queria, devorar outros de sua espécie para se fortalecer. O instinto de buscar poder era comum a todos os seres vivos, e isso não entrava em conflito com a vontade da cabeça de mosca. Sun também estava testando os limites da conexão de pensamento deles, e os resultados foram mais do que satisfatórios. Se ele adicionasse uma armadura de carne e osso, seria quase perfeito. Quanto à segurança, contanto que ele assumisse o comando diretamente, o cabeça de mosca ainda seria mais do que capaz em combate. No mínimo, escapar não seria um problema. Sun deixou a cabeça de mosca agir livremente. Em seguida, ele retornou à sala de forja. Ia se isolar para forjar mais núcleos dourados. Ainda precisava de 5 para a cabeça de gafanhoto, a cabeça de caveira, a cabeça de saco de papel, a cabeça de balde de 5 olhos e o Shinobak. Ele planejou dar o primeiro ao Shinobak. Assim como a cabeça de mosca, sua consciência não havia sido apagada. Como espírito possuía características únicas, tornando um teste ainda mais preciso para a compatibilidade com o núcleo dourado. O que Sun precisava não era de um núcleo dourado de uso limitado, mas de uma verdadeira panaceia. Ele gradualmente refinaria e simplificaria as condições necessárias para criá-lo. A temperatura na forja subiu novamente. Perto das chamas vermelho-alaranjadas, o ar já começava a ondular e distorcer. Sun escolheu um globo ocular como ingrediente principal. Os outros materiais eram praticamente os mesmos, moídos até virarem um pó dourado e misturados. Todo o processo foi natural, como se ele fosse um artesão experiente. Ele só precisava se concentrar em uma coisa, a ressonância energética amaldiçoada, ou o que se chama de tempo. Sob controle perfeito, até isso parecia fácil. Logo, um núcleo dourado se formou dentro das chamas e caiu direto na boca de uma cabaça, afundando até sua barriga. Sun transferiu parte de sua consciência para o reino mental. Após um breve momento, uma cabaça escura apareceu. Ele acenou, e ela voou para sua palma. Com um único pensamento, sua cor mudou de vermelho para verde claro. No mundo real, a cabaça na forja refletia a mudança, passando de vermelho para verde claro. O núcleo dourado era perfeitamente adequado para bebidas destiladas. Sun repetiu o processo e forjou mais 4 núcleos dourados, alimentando a cabeça de gafanhoto, a cabeça de caveira e a cabeça de saco de papel com eles. Todas essas maldições tiveram suas vontades apagadas, suas cabeças foram mantidas apenas para preservar suas técnicas. Após consumir os núcleos dourados, nenhuma delas se manifestou no reino mental. Em vez disso, padrões abstratos correspondentes a elas apareceram na superfície de algumas estrelas no céu. Isso estava dentro das expectativas de Sun. Aliás, condizia perfeitamente com suas previsões. Depois foi a vez do cabeça de balde de 5 olhos, os restos mortais de Tengen, e foi aí que as coisas deram errado. Faltava-lhe alma. Sua energia amaldiçoada estava incompleta. Pior de tudo, sua técnica estava apenas parcialmente intacta e colidiu com a técnica inata de Sun. O núcleo dourado quase explodiu dentro dele. A assimilação ocorrerá quando Tengen ainda estava inteiro. Devido a uma rara combinação de fatores, sua evolução única a cada 500 anos, o efeito harmonizador das barreiras e o puro acaso, ela mal havia formado um equilíbrio frágil com a técnica inata de Sun. Agora, a menor força externa pode quebrar esse equilíbrio e desencadear uma reação negativa. Sun tentou ajustar a composição do núcleo dourado, mas nada funcionou. Claramente, ele precisava de outra solução. Ele converteu a carne de Tengen em uma série de padrões de linhas e o selou. Sun saiu da forja. Shinobak pairava sobre seu ombro esquerdo, enquanto 3 figuras humanoides o seguiam. Seus físicos eram impecáveis, seu porte elegante, mas suas cabeças eram outra história. Um gafanhoto, uma caveira e uma caixa de papel quadrada. Sun sorriu e bateu palmas, apontando para cada um. Olá, meus irmãos e irmãs.
As figuras se moviam com uma graça sinistra, cada uma soltando um tipo diferente de risada. Suas expressões eram indecifráveis, não havia como dizer o que estavam sentindo. Sun franziu a testa levemente e em resposta todos começaram a aplaudir. O Shin Obaki em seu ombro estremeceu levemente, aparentemente concordando. Sun deu uma leve batidinha na cabaça. Tirando ela e a cabeça de mosca ainda lá fora, todo o resto ali era o resultado de uma mente gerenciando 3 tarefas ao mesmo tempo. Ele estava apenas se divertindo. Capítulo 55. Ha. Sun Minamoto caiu na gargalhada, alta e despreocupada, como uma criança de 100 quilos. O fracasso do cabeça de balde de 5 olhos não diminuiu seu ânimo, na verdade, o deixou revigorado. Sem desejos, portanto inflexível. E naquele momento ele era inabalável. Em meio às risadas, 3 ruídos estranhos ecoaram estranhos e perturbadores. Quando Masamichi Yaga abriu a porta e viu a cena no sótão, ele hesitou antes de entrar. Deu uma olhada rápida para o cenário bizarro e, em seguida, desviou o olhar rapidamente, claramente acostumado àquela situação. Virou-se para Sun Minamoto e foi direto ao ponto. Os superiores querem falar com você. Claro, Sun Minamoto sorriu, revelando uma fileira impecável de dentes brancos e afiados. Tecnicamente, Masamichi Yaga também era um dos superiores, mas por pouco. Algumas tarefas eram importantes demais para serem atribuídas a funcionários de escalão inferior, mas não o suficiente para os altos escalões. Isso deixava pessoas como ele presas em algum ponto intermediário, muitas vezes fazendo recados. Yaga-sensei, quando você se tornou o número 1 da escola de feitiçaria? Sun Minamoto olhou para ele, divertido. Um mês se passou e os superiores finalmente perderam a paciência. Ele não estava planejando continuar prolongando as coisas de qualquer maneira, então ele seguiu Masamichi Yaga até o interior da escola de feitiçaria. Yaga sentiu que o rapaz estava ficando cada vez mais indiferente, então, ao longo do caminho, deu alguns avisos sutis para que se comportassem quando chegasse a hora. Sun Minamoto apenas assentiu. Logo chegaram à frente de um templo em estilo pagode. Era o único edifício da região, isolado e estranhamente silencioso. Sun Minamoto parou na entrada, avaliando o prédio e então entrou. Eles entraram em uma sala grande e vazia, com design inspirado na estética tradicional japonesa. Pisos de madeira, paredes de madeira e vários castiçais de ferro nas paredes, com chamas bruxuleantes lançando uma luz fraca por toda parte. Algumas telas hoje dividiam a sala em espaços separados, formando um semicírculo ao redor da entrada, um design intencional para criar pressão. Ele notou sombras balançando atrás do Soji enquanto a luz das velas dançava. Masamichi Yaga foi enviado e antes de partir, lançou um olhar para Sun. A mensagem era clara: seja paciente. Sun Minamoto, você possui a técnica de controlar a carne, possivelmente até a alma, disse uma voz calma e idosa, soando quase como a de um avô conversando com um parente mais jovem. Quem imaginaria que a família Minamoto chegaria a esse ponto? E mesmo assim alguém como você apareceu. Mas por que você sempre se recusou a vir para a escola de feitiçaria? O tom era difícil de interpretar. Ser convidado para o colégio de feitiçaria era algo que a maioria aceitaria com entusiasmo. 15 anos, idade de rebeldia. Esses pirralhos são os mais difíceis de lidar, interrompeu outra voz velha, áspera e cortante, como pedra se arrastando sobre vidro. E você também estragou o incidente do receptáculo de plasma estelar. Você colocou todo mundo do Jujutsu em perigo só para protegê-lo. Comportamento infantil clássico, movido pela emoção, nos causou todo tipo de problema. É assim há mais de 1000 anos. Ainda é muito jovem. Não entende que estabilidade é tudo, é muito impulsivo. Nem sabe aproveitar uma oportunidade. Mais vozes se juntaram, cada uma acrescentando suas próprias críticas. O que todas tinham em comum era a idade, uma presença decadente e uma clara intenção de colocar Sun Minamoto em seu devido lugar desde o início. Então, por trás desse Soji, havia todos os velhotes? Sun Minamoto estava no meio, cercado por telas Soji, ouvindo a conversa. Ele esperava uma negociação direta. Vocês oferecem os termos, eu contra-argumento. Se funcionasse ou não, seria o fim. Mas em vez disso, estavam perdendo tempo com essa bobagem. Ele finalmente se pronunciou. Depositar suas esperanças em uma criança. É assim que vocês velhos agem? Ele os cortou. Baque um tapa na mesa soou. Incrível. Se Tengen perder o controle, a nação inteira pode cair. Trovejou uma voz enérgica, porém envelhecida, claramente se sentindo profundamente ofendida. Se realmente chegasse a esse ponto, eu pararia. E de fato, eu resolvi o problema da evolução do Tengen, respondeu Sun Minamoto calmamente, sem pressa. Não se esqueça, a barreira Tengen é um assunto sério. O que lhe dá confiança para agir sozinho? Se não tivesse conseguido, a execução teria sido justificada, alertou uma voz. Mas embora você possa ter evitado a morte, a punição ainda está de pé. Nós até lhe demos uma chance, dissemos para ajudar os feridos no departamento médico, e você recusou? Nós? Tudo bem, não vamos ficar tão nervosos. Vamos todos sentar e conversar, interrompeu uma voz mais conciliadora, tentando bancar o policial bonzinho. Sun Minamoto os examinou friamente. O Soji poderia muito bem ser transparente, ele os via com clareza. Não atacava como um animal provocado. As palavras deles não o perturbavam mais. Eram como formigas à beira da estrada, mordem uma vez e pensam que fizeram algo, sem perceber que as pessoas nem sentem. Pense bem, não estamos pedindo muito. As regras existem por um motivo, ninguém pode agir por impulso. Estamos todos trabalhando pelo bem do mundo do Jujutsu, a voz tentou novamente convencê-lo. Um homem idoso na faixa dos 60 ou 70 anos, saiu de trás de um biombo e se aproximou dele. Estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Sun Minamoto, mas percebeu que ele era baixo demais. Sua expressão escureceu instantaneamente. Ir ao departamento médico não lhe fará mal algum. Em vez disso, é uma chance de contribuir para o mundo do Jujutsu. Todos ganham. Sua assistente, aquela Mishima.
Chico alguma coisa. Ela é próxima de você, certo? Ela está se candidatando para se tornar uma feiticeira de recompensas. Podemos agilizar o processo, sem problemas. Você sabe que ela não se qualifica. Pense bem. Os jovens não deveriam ser tão teimosos. Suminamoto estreitou os olhos. Então era isso que estava acontecendo. Não é de se admirar que Chico Mishima não conseguisse esconder o sorriso ao mencionar a transferência. Mais tarde, ela foi promovida, mas permaneceu como supervisora de suporte, alegando que não era o momento certo. Aquela mulher, com sua força semigrau 1, ela não se classificou? Que tipo de padrão era esse? Ela realmente estava numa situação difícil na escola de feitiçaria. O velho tentou dar-lhe outro tapinha no braço. Sem obter resposta, ergueu os olhos, e viu aquele meio sorriso de escárnio. Seu rosto perdeu a cor instantaneamente. Uma mancha vermelha brotou em sua palma antes de desaparecer sob sua pele murcha. O homem congelou no local. Você ousa! Várias vozes antigas gritaram atrás das telas. Não se preocupe, faz mal à saúde. Técnicas novas são estáveis. Não me culpe se as mãos dele não estavam limpas, disse Suminamoto casualmente, limpando a manga como se estivesse limpando algo sujo. Só continuou quando sentiu que estava limpa. Você anda me investigando, né? Eu chamo esse movimento de árvore de ossos, disse ele, enquanto um fio vermelho saía da ponta do seu dedo. O que ele faz? Ele condensa uma quantidade enorme de osso em uma semente. Uma vez plantada, essa semente rapidamente se transforma em uma árvore imponente. Assim que falou, o velho soltou um grito de gelar os ossos. Grossas raízes brancas irromperam de seus 7 orifícios, galhos irromperam de seu corpo e em instantes, tudo que restou foi um esqueleto murcho emaranhado em raízes. A árvore de ossos continuou crescendo, estendendo-se para cima, rasgando o pagode. Uma verdadeira árvore gigante. Suminamoto já havia saído rapidamente, juntando-se a Masamichi Yaga. Eles observaram o pagode desabar e algumas figuras saírem em pânico. Que pena! Ele acidentalmente pisou em uma formiga e a matou. Ele sentiu uma pontada de arrependimento, mas, falando sério, qual era o sentido de bancar o nobre quando a vida estava em jogo? Suminamoto olhava para frente, com olhos profundos e indecifráveis. Onde antes ficava o pagode, agora apenas uma enorme árvore de ossos brancos se erguia em direção ao céu. Mesmo dos cantos mais distantes do colégio de feitiçaria, sua silhueta ornamentada e brilhante ainda podia ser vista. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. As negociações terminaram com uma nota amarga. Depois disso, os superiores de repente se acalmaram. A decisão de Suminamoto de agir não foi tomada no calor do momento. De volta ao pagode, ele já havia notado as divisões internas claramente. Mais de uma facção estava em jogo. Some-se a isso o sólido apoio que o apoiava. Masamichi Yaga, candidato a diretor e um dos mais altos escalões, e Satoru Gojo, chefe do clã Gojo, uma das 3 principais famílias, ambos haviam deixado clara sua posição. Mais importante, a força de Suminamoto não era algo que eles pudessem desafiar casualmente. Para forjar ferro, você precisa ser forte. No mundo do Jujutsu, poder é tudo. Os superiores chegaram a uma conclusão relutante. Não podiam fazer muito contra Suminamoto. Não porque ele fosse invencível, mas porque o custo de enfrentá-lo não valia a pena. No final, recuaram. Poucos dias depois, chegou a carta de nomeação. Os termos eram generosos. Junto com ela, veio a notificação da aprovação da transferência de Chico Mishima. Agora, isso era o que você chamaria de uma situação vantajosa para todos. Ele nunca entendeu por que os fracos deveriam governar os fortes. Depois que você conquista o poder, a última coisa que você quer é gente pulando em volta de você, gritando ordens, agindo como se estivessem no comando. No caminho para a força, quem tem tempo para interferências mesquinhas? A única maneira de lidar com isso é assustá-los uma vez, com força suficiente para que hesitem na próxima vez, se perguntando se podem arcar com as consequências de provocá-lo. Isso evita muitos problemas a longo prazo. Ele chegou a considerar terminar o serviço de uma vez, cortar todas de uma vez para que não continuassem rastejando de volta. Mas, no fim das contas, não teve coragem de continuar pisoteando formigas. Todas as pessoas têm laços que as prendem. Sem eles, você vagaria sem rumo como uma pipa com a linha arrebentada. Eu disse para você ter paciência, para não agir por impulso. Olha só você, assim que eu saí, você fez um movimento. E um movimento dos grandes. Gostaria de ver como você planeja resolver isso. Masamichi Yaga andava de um lado para o outro na sala, furioso e exasperado. Ultimamente preso entre os superiores e esse cara, ele sentia como se tivesse envelhecido décadas. Ele próprio fazia parte dos superiores, sabia que tipo de pessoas eles eram. Mas também conhecia Suminamoto. O cara fazia o que bem entendia, sem nenhuma reverência? Sim, era isso. Nenhum senso de reverência. Isso o colocaria em apuros eventualmente. De repente, Yaga pensou em Suguru Geto. Aquele cara era sério, disciplinado, sempre seguindo as regras. Se ao menos esses dois pudessem misturar suas personalidades. Ele suspirou para si mesmo. Ligue para os seus pais. Masamichi Yaga disparou frustrado. No momento em que as palavras saíram de sua boca, ele se arrependeu. Chame-os você mesmo, respondeu Suminamoto sem se importar. Yaga ficou sem palavras. Claro, tudo aquilo lhe era familiar. Ele pensou na própria irmã e sentiu uma pontada de compaixão. Eu me tornei oficialmente uma feiticeira de recompensas. Veio a voz de Chico Mishima ao longe. A voz dela chegou antes dela. Ela irrompeu na sala de estar, o rosto radiante de entusiasmo. Girou em torno de Suminamoto algumas vezes e o abraçou rapidamente, só então notou Masamichi Yaga por perto. Ela o cumprimentou rapidamente. Sensei. Ela também chamava Yaga de Sensei. Ele assentiu em resposta. Chico Mishima estava genuinamente radiante, tanto que correu até lá só para compartilhar o momento. Todos na sala sabiam porque sua transferência havia sido aprovada tão repentinamente. Suminamoto sorriu e a parabenizou.
Yaga também sentiu um pequeno peso saindo dos ombros. Os dois não disseram mais nada e estava tudo bem. Poucos dias depois, Suminamoto ingressou oficialmente no departamento médico. Vestiu um jaleco branco novo e impecável, o traje padrão da equipe médica. Um par de óculos simples repousava sobre a ponte do nariz, suavizando a intensidade afiada e aguçada de seus olhos e realçando uma presença calma, serena e refinada. Qualquer paciente que o visse pela primeira vez se sentiria instintivamente à vontade e mais disposto a confiar nele. Ele chegou à sede do Departamento Médico Superior de Jujutsu. O prédio tinha uma atmosfera nitidamente moderna, paredes brancas, brilhantes e limpas, e um leve cheiro de desinfetante no ar. Não era insuportável, apenas o suficiente para fazer com que a pessoa sentisse que até a poeira interior estava sendo silenciosamente varrida. Você chegou. Rico Amanai foi a primeira a esbarrar nele, claramente encantada. Seu refinamento de energia amaldiçoado estava desativado ultimamente, provavelmente porque ele não estava por perto para cuidar dela. Aquela árvore branca e grande, ela correu até ele em passos rápidos, apontando para a copa exuberante ao longe. Me ensina, me ensina. Eu quero aprender essa técnica. Ela tinha uma queda por qualquer coisa bonita e ornamentada. Você sabe por que é branco? Suminamoto perguntou em resposta. Por quê? De que cor são os ossos humanos? Ele perguntou novamente. Branco, branco. Ela começou a perceber. Suminamoto deu um passo atrás dela, seu tom de voz ficou mais baixo e firme. Comprima ossos, o suficiente para empilhá-los em uma dúzia de andares de altura, em um único ponto e dê isso a uma pessoa. O olhar dele se deteve na pele pálida da nuca dela, os pelos finos claramente visíveis. Seu rosto mergulhou na sombra quando ele se inclinou, murmurando baixinho em seu ouvido. Uma vez engolida, a semente cria raízes e brota. Primeiro, ela atravessa o estômago e os intestinos, depois preenche a cavidade abdominal. Ela quer continuar crescendo, mas carece de nutrientes. Então, o que acontece depois? Suas raízes começam a cavar cada vez mais fundo, penetrando em cada fenda. Elas se ancoram no coração, fígado, baço, pulmões, rins, devorando carne, alma e maldição. Quando não resta mais nada, os galhos e o tronco perfuram os restos de pele e tecido e então, a mão dele roçou levemente os pelos finos e arrepiados da nuca dela. Ele lentamente a posicionou diante dela. Os olhos dela a seguiram, fixos no punho dele, que gradualmente se abria em um gesto florido. Gole. A pele da garganta dela se mexeu levemente. Ela quase conseguia sentir uma dor fantasma nos órgãos. E então, Voxox. Rico Amanai se virou rigidamente para olhá-lo e viu Suminamoto olhando para ela, com os olhos arregalados e uma expressão ilegível. E assim ele riu. Você tem uma árvore imponente. Ha ha ha. Suminamoto começou a rir. Rico Amanai ficou paralisada com os punhos cerrados. Viu? Tê-lo por perto realmente ajudou no refinamento da energia amaldiçoada. Você não disse que não queria trabalhar no departamento médico? Shoko Yeiri se aproximou. Como veterana, era seu trabalho ajudar a orientar os novatos. Ao ver Suminamoto de jaleco branco e óculos sem aro, com uma aparência completamente diferente de antes, ela ficou um pouco surpresa. Afinal, ele tinha causado uma grande comoção recentemente. Ainda era possível ver a enorme árvore de ossos brancos lá fora. Mas vestido assim, ele parecia completamente preparado. Por que não? Disse ele com um sorriso gentil. Sempre me interessei em salvar vidas. Aquele sorriso deu a Shoko Yeiri uma sensação de camaradagem, como se fossem companheiros curandeiros que compartilhavam o mesmo propósito. Ele provavelmente não terá problemas para se conectar com os pacientes, ela pensou. Suminamoto não estava especialmente interessado em tratar feiticeiros, mas técnicas. Essa era outra história. O departamento médico não atendia apenas os feridos, também lidava com maldições que aguardavam investigação. Espíritos amaldiçoados raros, daqueles dificilmente vistos na natureza, frequentemente apareciam aqui primeiro. Eram analisados pedaço por pedaço e minuciosamente documentados. Dessa forma, da próxima vez que algo semelhante surgisse, seria possível lidar com a situação de forma rápida e eficiente. Ser médico não significava apenas curar feiticeiros, significava curar um mundo de maldições. Suminamoto queria participar disso há muito tempo. Onde mais encontrar um lugar como este? Recursos abundantes, muitas cobaias e nenhuma contradição entre curar os feridos e estudar maldições. Capítulo 57. Só depois de entrar em um lugar como aquele ficou claro, os feiticeiros de Jujutsu não estavam exatamente vivendo uma vida boa. Claro, havia ameaças externas, usuários de maldições, espíritos amaldiçoados, e às vezes, até humanos comuns. Mas o verdadeiro perigo vinha de dentro. Nenhum feiticeiro de Jujutsu era verdadeiramente são. Na melhor das hipóteses, eram apenas um pouco mais racionais que os usuários de maldições, mas mesmo assim, um usuário de maldições estava frequentemente a apenas um pensamento ruim de distância. Era um grupo formado por lunáticos em potencial, só que ainda não diagnosticados. Arriscar a morte era praticamente um modo de vida. Quando você conseguia compreender completamente como eles pensavam, provavelmente significava que você já estava na metade do caminho. Shoko Yeiri, porém, era relativamente normal. Já tinha visto mortes o suficiente para manter a seriedade diante de tudo. Alguns dos cadáveres que ela manuseou podiam ser de veteranos, calouros ou amigos. Talvez estivessem conversando durante o almoço na escola de feitiçaria no dia anterior. Hoje, ela estava fechando sacos mortuários em um necrotério congelante, com os rostos tão frios quanto o ambiente ao redor. Tudo que ela pôde fazer foi manter a calma, fechar o zíper da bolsa, colocá-los na gaveta e dizer baixinho, tome cuidado. Esse era o dia a dia de Shoko Yeiri. Ela guiou Suminamoto pelo departamento médico. O local tinha a disposição de um hospital moderno, limpo, organizado, não muito diferente de uma instalação do mundo exterior, exceto pela divisão entre as seções de humanos e espíritos amaldiçoados.
Ela fez um rápido tour pelas salas de cirurgia, equipamentos especializados, necrotérios e câmaras de selamento para espíritos amaldiçoados. Quanto aos procedimentos de tratamento, não havia muito o que explicar. Ela já ouvirá de Satoru e Suguru que ele era mais do que capaz. Por fim, ela o levou até sua estação de trabalho designada e repassou o essencial. Resumindo, casos médicos de rotina eram tratados por outros. Os dois, como os únicos usuários da técnica da maldição reversa, eram responsáveis por ferimentos graves. Eles se revezavam, quem estivesse livre cuidava disso. Se ambos estivessem ocupados, azar do paciente. Se as coisas piorassem, o paciente poderia simplesmente partir para a próxima vida, supondo que tivesse uma. Esse era o estado atual do tratamento da técnica da maldição reversa. Com isso, Shokuyeiri foi embora. Ela tinha uma agenda lotada e só conseguiu tempo para esta rápida orientação. Alguns dias se passaram e Suminamoto já estava mais ou menos acostumado ao ritmo. Ele se concentrava em tratar pacientes. Assim que colocava máscara, parecia uma máquina calmo e sem emoções. Bisturi na mão direita, lâmina da alma na esquerda. O dobro da velocidade de cura. Todos os feiticeiros que a experimentaram deram avaliações elogiosas. Até mesmo os espíritos amaldiçoados mortos provavelmente se sentiram satisfeitos, deixando o mundo sem um pingo de dor. Shokuyeiri veio observar seu primeiro procedimento. Não porque estivesse preocupada. Ela simplesmente achou que valia a pena aprender uma coisinha ou duas observando. Por sorte, não havia muitos pacientes por perto, então ela apareceu. O resultado? Um paciente recebeu cobertura tripla da equipe médica, 2 deles usuários da técnica da maldição reversa. Esse é o nível de tratamento com o qual a maioria das pessoas só poderia sonhar. Este caso em particular não representava risco de vida, mas era incomum o suficiente para ter valor de pesquisa. O feiticeiro jazia trêmulo na mesa de operação, tentando se levantar enquanto olhava para Suminamoto, com o rosto contorcido de preocupação. Doutor, estou acabado? Suminamoto o pressionou de volta. Uma onda de energia carmesim o envolveu, prendendo-o no lugar. Não se tratava de assimilação. Era um controle refinado do lapso de técnica amaldiçoada. O corpo do paciente resistiu instintivamente ao carmesim, enquanto Suminamoto equilibrava cuidadosamente a energia, causando paralisia temporária. A expressão aterrorizada no rosto do paciente permaneceu congelada, apenas seus olhos tremendo levemente. Com outro pulso de energia amaldiçoada, até seus olhos pararam de se mover. Ele ficou ali, com os olhos arregalados, completamente imóvel, encarando Suminamoto. Equilíbrio perfeito. Suminamoto iniciou o procedimento. Sob a luz do teto, seus óculos sem aro refletiam um brilho intenso. Ele ajustou sua postura perfeitamente, deixando o brilho esconder seus olhos de estrela, para que ninguém percebesse que algo estava errado. Médicos comuns eram aconselhados a não usar óculos durante cirurgias. Mas feiticeiros, especialmente aqueles que usavam a técnica da maldição reversa, não tinham tais limitações. Em sua visão, Suminamoto conseguia ver tanto a alma quanto o corpo do paciente. Os ferimentos eram idênticos em ambos, prova de que o ferimento já existia há algum tempo. A sincronização entre corpo e alma só ocorreu após um período de transição. Ao comparar seus estados, ele pôde deduzir não apenas há quanto tempo a lesão ocorrerá, mas também uma série de outras informações úteis. Claro, supondo que não tenha havido interferência externa. Ele agarrou as 2 lâminas. Para os observadores, parecia que ele estava usando apenas o bisturi na mão direita. Mas seus movimentos não eram ocultos. Qualquer pessoa com alguma percepção podia notar o movimento incomum em sua mão esquerda. Somado à sua conhecida capacidade de ver almas, era fácil adivinhar. Ele também estava operando a alma. Ele cortou a carne e, em seguida, perfurou delicadamente a camada externa da alma. Uma onda de energia amaldiçoada azul brilhante rompeu, anulando diretamente a maldição que se agarrava à ferida. A infecção, semelhante à necrose, foi eliminada em instantes. A partir daí, o resto foi tranquilo. A polaridade positiva de sua energia amaldiçoada entrou em ação, desencadeando uma cura rápida. Alma e carne começaram a se recuperar sob o brilho azul. Quando Suminamoto finalmente retirou a energia carmesim, o paciente soltou um suspiro ofegante, quase pulando da mesa. Aquilo me assustou pra caramba. Achei que ia perder a inocência. Ele lançou um olhar para Suminamoto, os olhos brilhando de confusão, e algo mais. Quer dizer, não seria a pior coisa. Que cor é essa, hein? Você parece um bule de chá fervendo. Tirem-no daqui, gritou Suminamoto, sinalizando para a equipe de enfermagem escoltar o feiticeiro enfraquecido para fora da sala de cirurgia. Shokuyeiri olhou para o sangue salpicado na mesa de operação, evidência do quanto o paciente havia sangrado. Durante todo o procedimento, o que mais se destacou foram as cores vibrantes e os movimentos fluidos, quase artísticos, de Suminamoto. Ele se movia como um pintor elegante, com a mesa cirúrgica como tela. Da combinação de paletas à pintura de uma obra-prima vívida até a tela final, salpicada de sangue, parecia expressiva. Livre, sem restrições. Essa era a impressão de Shokuyeiri sobre a operação. Suminamoto tirou a máscara e acenou para Riko Amanai. Vamos, limpe a mesa. Esse vinha sendo seu trabalho ultimamente. Como novata, não havia como escapar dessas tarefas práticas durante o treinamento. Riko Amanai fez uma careta, claramente relutante, e relutantemente se aproximou para começar a limpar a mesa. Bom trabalho, disse Suminamoto, dando-lhe um tapinha no ombro. Ela se encolheu. Ele sorriu. Ainda com medo de um pouco de sangue depois de todo esse tempo? Parece que você precisa de mais tempo em campo. Cucucu. Você chama isso de cura? Você está praticamente drenando as pessoas. Riko Amanai deu um tapa na mão dele, irritada. A sensação que uma cena proporciona depende do seu humor. Para Shokuyeiri, o sangue criava um efeito visual marcante. Para Riko Amanai parecia um show de horrores. Suminamoto apenas sorriu casualmente e voltou para o escritório.
Nos últimos dias, ele presenciara todo tipo de ferimentos feiticeiros se explodindo enquanto testavam novas técnicas, rompendo músculos durante treinos de taijutsu ou esfaqueando-os aos outros acidentalmente durante a prática. Ironicamente, os casos menos comuns eram ferimentos causados por espíritos amaldiçoados de verdade. A maioria dessas vítimas já estava rígida quando chegava ao hospital, não havia muito sentido em tratamento naquele momento. Tudo que Suminamoto conseguia fazer era se maravilhar com as formas bizarras como as pessoas conseguiam morrer. Geralmente não se tratava de força bruta, o sistema de missões do colégio de feitiçaria era projetado com uma escala de dificuldade razoável. Contanto que você se mantivesse alerta, sua vida geralmente estava segura. Mas nunca seria possível prever que tipo de bobagem os feiticeiros poderiam fazer no meio de um exorcismo. E a variedade de resultados? Sempre impressionante. Suminamoto não poderia estar mais satisfeito com o departamento médico. Cada operação aprimorava sua compreensão das técnicas, aprofundava sua compreensão da anatomia humana, da estrutura da alma, das propriedades da energia amaldiçoada, dos mecanismos de armazenamento e até mesmo da biologia de raros espíritos amaldiçoados. Tudo o que ele queria estava aqui. Graças à sua eficiência absurda, Shoko Ieri andava excepcionalmente ocioso ultimamente. Trazê-lo para o departamento foi realmente um golpe de gênio. Ela acendeu um cigarro e se inclinou na janela, exalando lentamente uma nuvem de fumaça no ar. Capítulo 58. Suminamoto já havia feito arranjos para a técnica da imortalidade de Tengen. Ele nunca acreditou em milagres. Este mundo era pequeno demais, tão pequeno que qualquer coisa que fosse um pouco além das expectativas das pessoas seria recebida com espanto e admiração, imediatamente rotulada como um milagre. Mas algo tão barato não merecia esse nome. Ainda assim, Suminamoto estava disposto a chamar o que estava prestes a fazer de um milagre. Ele iria se fundir com a imortalidade. Ele criaria um milagre. As condições estavam reunidas. Tengen havia mantido com sucesso a característica de estar vivo? Sua consciência estava intacta. Ele havia escapado da evolução passiva que ocorria a cada 500 anos e superado os limites do envelhecimento corporal, ganhando vida longa. Então, qual foi o custo? Em um mundo como o do Jujutsu, construído inteiramente em equilíbrio com um equilíbrio absoluto e quase inabalável, qual seria o preço para obter tantos benefícios? A técnica da imortalidade havia sido dividida em duas partes. A parte gravada na carne já havia sido assimilada com sucesso por Suminamoto. Ele havia obtido um benefício significativo com isso. Mas o que pagou em troca? Especialmente considerando que ele havia sido alvo do mecanismo de equilíbrio há muito tempo, o preço não poderia ser pequeno. Mas Suminamoto, com sua profunda experiência em negociar com esse equilíbrio, escolheu engolir essa bomba açucarada. E já estava se preparando para comer o açúcar e jogar a bomba de volta. A técnica da imortalidade, uma vez assimilada, não era como suas outras técnicas, manipulação espacial, clonagem, etc., que eram totalmente completas e estavam sob controle perfeito. A imortalidade era incompleta e estava aninhada sob o escopo do controle perfeito. E o controle perfeito em si havia mudado uma vez quando Suminamoto despertou. Não era mais o mesmo que a manipulação da carne e da alma do clã Minamoto. Reencarnação, como um ser de outro mundo. Renascimento, outra nova vida. Perfeição, combinada com o gatilho evolutivo de Tengen, que ocorre uma vez a cada 500 anos, e a interferência adicional do mecanismo de equilíbrio. 5 coincidências únicas e irreproduzíveis empilhadas umas sobre as outras. Até Suminamoto estava disposto a chamar aquilo de milagre. Ele sabia que provavelmente não conseguiria reproduzir aquilo novamente. Durante seu trabalho recente curando maldições, ele desenvolveu uma compreensão ainda mais clara de como as técnicas eram estruturadas. Seja do lado da alma ou do corpo, tudo se revelava diante de seus olhos. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Essa técnica da imortalidade tinha falhas perfeitas. Não desencadearia uma evolução incontrolável e, mais importante, estava sob a jurisdição do controle perfeito. Suminamoto quebrou os sigilos amaldiçoados deixados pela cabeça de balde de 5 olhos, convertendo-os em essência amaldiçoada bruta. Ele manteve apenas as marcas da técnica em áreas como o lobo frontal. Cuidadosamente, ele deslocou essas impressões para alinhá-las com seu próprio cérebro, guiando-as lentamente em direção à marca do controle perfeito. O controle perfeito era dominador. No momento em que sentiu um traço daquela nova marca, atacou, entrelaçando-se à técnica da imortalidade quebrada, puxando-a para seu domínio e começando a consumi-la e assimilá-la aos poucos. A perfeição estava acima até mesmo da imortalidade. Ela buscava absorver aquela recha de autoridade evolutiva. À medida que as duas impressões se entrelaçavam, as técnicas de Suminamoto ficaram temporariamente inoperantes, incapazes de funcionar corretamente. Mas ele não estava preocupado. Criar milagres nunca era fácil, exigia ousadia e precisão. Mais importante ainda, ele tinha a confiança necessária para comprovar isso. Mesmo sem suas técnicas, mais de uma década de treinamento em alma, corpo e energia amaldiçoada tornou a maioria de seus métodos naturais, gravados no instinto e na memória muscular. A armadura de carne estava fora de serviço, mas ele ainda não havia encontrado um segundo oponente digno o suficiente para fazê-lo usá-la. Alguns dias se passaram. A marca do controle perfeito havia se expandido, mas o processo estava apenas pela metade. Ainda faltava o projeto da alma. Assimilar uma técnica desse nível não era tão simples quanto engoli-la inteira. Exigia calibração.
Se alguma parte apresenta-se instabilidade, Sun Minamoto a eliminaria completamente. Não havia sentido em sacrificar o todo por uma única vantagem. O lado da alma precisaria ser tratado da mesma maneira, e isso exigiria mais uma condição crucial. Sun Minamoto retornou aos túmulos da estrela. Ele pegou o elevador até os níveis subterrâneos, percorreu o caminho cerimonial e parou diante das enormes portas do salão principal. Ele deu-lhes um empurrão, mas é claro que eles não se mexeram. Familiarizado com o processo, ele se aproximou da árvore sagrada, quebrou o dedo indicador e o torceu levemente. O dedo decepado se transformou em uma ponta de osso branco puro. Sangue escorreu por sua superfície, formando automaticamente padrões rúnicos do tamanho de uma cabeça de alfinete. Uma nova estaca estava pronta. Ele estava prestes a cravá-lo no chão quando, rangido, aquela enorme porta de pedra, com um rangido áspero no chão, abriu-se lentamente. Tengen abriu a porta. O que você quer comigo? Tengen saiu dos túmulos da estrela. Sun Minamoto ergueu uma sobrancelha. De alguma forma, o outro havia conjurado um corpo falso, idêntico em aparência ao original, porém coberto de barreiras. Sun não conseguia penetrar facilmente a carne para vislumbrar a alma por baixo, mas isso não importava. O elo entre alma e corpo ainda não havia sido totalmente rompido. Ele invocou os espinhos brancos e curtos com um pensamento. Logo fixou a atenção na alma de Tengen e avistou o fragmento da técnica da imortalidade gravado nela. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Os chefões têm estado bem ativos ultimamente. Tempos difíceis para você, hein? A segurança de toda a nação depende de um homem incontrolável. Não é de se admirar que estejam preocupados. Eles já entraram em contato com a Aliança Ainu de Jujutsu. O que você quer dizer com isso? Perguntou Tengen. Ele havia cortado laços com assuntos mundanos há muito tempo e optado por se isolar completamente nas tumbas da estrela. Ultimamente andava ocupado, tão ocupado que nem tivera tempo de lidar com a barreira. Se lhe dessem mais alguns dias, nem Sun conseguiria forçar a abertura das portas. Ele estaria seguro. Quanto aos Ainu, claro que ele sabia. Mas não importava. Sun observou seu estado de desapego e ausência de desejos. Será que ele realmente se sentia intocável? Que pena. Um homem com tesouros atrai problemas. Quando alguém rompe essa casca, ele pode se arrepender. Se você está focado no seu próprio trabalho e as pessoas continuam aparecendo para te incomodar, mesmo que elas não interfiram, isso ainda acaba com seu humor, não é? Disse Sun. Tengen assentiu instintivamente. Claramente, ele tinha sido incomodado com frequência nos últimos dias. Então ele ouviu Sun continuar. Por que não trabalhamos juntos? Não almejamos o poder, nem queremos ser acorrentados por ele. Mas as pessoas raramente têm controle total sobre suas vidas. Então vamos unir forças, só pela liberdade de perseguir nossos próprios objetivos e levar as técnicas de barreira a patamares ainda mais altos. O que você acha? Pense um pouco. Como você planeja fazer isso? Tengen olhou para ele com um brilho de interesse nos olhos. Primeiro, garanta uma posição absoluta dentro do mundo do Jujutsu. Sun disse apenas algumas palavras antes de se despedir. Seu objetivo havia sido alcançado. A técnica da imortalidade havia sido gravada com sucesso em sua alma. Tengen se movia em seu próprio ritmo, e Sun sabia disso. Ele lhe daria tempo. Assim que Tengen entendesse, ele viria até ele. De volta à sua residência, Sun começou a trabalhar em sua própria alma. Não foi fácil. Ele teve que se livrar do excesso e preservar a essência para que o controle perfeito pudesse se integrar completamente. Ele também precisava sincronizá-lo com seu corpo físico. Uma silhueta azul profunda emergiu de sua forma sua alma, idêntica em aparência com olhos brilhantes como estrelas. Eles ficaram frente a frente. Seu corpo físico ergueu a mão e uma lâmina se formou do nada. Ele começou a esculpir a cabeça da alma. Não era preciso ser excessivamente cauteloso. Sua alma era muito mais estável, sólida e realista do que a da maioria. Se cometesse um erro, doeria apenas um pouco. Na pior das hipóteses, poderia gastar um pouco de energia amaldiçoada para consertá-lo. Como sempre, ser ousado e meticuloso bastava. Sua alma tinha uma grande margem de erro. Poucos dias depois, sua energia amaldiçoada secou. Até seu corpo parecia levemente murcho devido ao desgaste. Sua recuperação diária não conseguia acompanhar, então ele começou a queimar carne e sangue para compensar. Sua alma, no entanto, permaneceu intacta. O que importava era: a técnica da imortalidade foi integrada com sucesso. O controle perfeito ainda era perfeito, e agora havia evoluído. A técnica inata de Sun Minamoto havia atingido um novo patamar. Chamá-la de controle perfeito não parecia mais correto. Ele o chamaria de ilimitado. Capítulo 59. A técnica de Tengen era chamada de imortalidade, e a evolução era apenas uma maneira de garantir esse resultado. O que Sun Minamoto pegou foi justamente o aspecto da evolução. Ele descartou a imortalidade como se não tivesse valor. Não que ele estivesse buscando o superficial enquanto negligenciava o essencial. Em vez disso, as possibilidades de prolongar a vida eram infinitas, e Sun não tinha interesse em explorá-las. Mas quando se tratava de ficar mais forte, as opções eram limitadas, especialmente quando se atingia os limites da energia amaldiçoada. Agora que finalmente vislumbraram um método para romper esses limites, não havia como não tentar. Oportunidades como essa surgiam apenas por um instante fugaz, não havia tempo para planejamento meticuloso. Ele só precisava estender a mão e agarrá-las. Sun agiu decisivamente, assimilando e fundindo-se com sucesso ao corpo físico de Tengen. O que se seguiu foi um tipo muito diferente de evolução. Não poderia mais ser chamada de técnica para a imortalidade. Era mais precisamente uma técnica para ganhar força. Isso marcou a diferença fundamental na filosofia entre ele e Tengen, técnicas inatas sempre alinhadas com a verdadeira natureza de uma pessoa. Bem abaixo do colégio de feitiçaria, nas profundezas do subsolo, Tengen de repente sentiu algo desaparecer completamente. Um vazio ecoou em seu peito.
Ele andou de um lado para o outro dentro do templo, eventualmente espalhando sua consciência em todas as direções, sentindo se havia algo errado, mas não encontrou nada. Ele não pensou muito nisso. Depois de viver tanto, estava um pouco entediado. Para ele, o tempo era a coisa mais inútil do mundo. O que ele valorizava era a estabilidade. Agora impulsionada pela vontade de Sumi Minamoto, a evolução, impulsionada pelo controle perfeito, tornou-se extremamente focada e pura. Ela existia apenas para quebrar limites. Naquele momento, sua energia amaldiçoada não tinha mais para onde ir. Com suas reservas esgotadas, tudo o que lhe restava era recorrer a soluções temporárias, como assimilar fontes externas de energia amaldiçoada, para aliviar a pressão. Mas agora, ele finalmente estava pronto para quebrar ativamente esses limites. Sun estava ansioso para começar. Sentado de pernas cruzadas no chão de madeira, ele mergulhou na sensação da nova técnica. Uma silenciosa expectativa o invadiu. O escopo desta evolução perfeita era vasto demais para ser ignorado. Ele tinha que estar no controle. Enquanto explorava cuidadosamente sua energia amaldiçoada, a sensação familiar de inchaço retornou, desde que atingiu seu limite. Essa plenitude nunca desapareceu de fato. Cada vez que ele refinava a energia amaldiçoada, ela cobria apenas o que ele usava. Nunca elevava o teto. Como despejar água em uma garrafa já cheia, o transbordamento era inevitável. E daí se ele quebrou a garrafa? Se livrou completamente do conceito de garrafa. Uma vaga ideia começou a tomar forma. Dê um passo de cada vez. Apressar-se só traz riscos. Então, primeiro ele tentaria expandir a garrafa. Cedo na manhã seguinte, Sumi Minamoto chegou ao Hospital Superior de Jujutsu. Era hora de começar os preparativos para expandir seus limites. O departamento médico era realmente um paraíso. Não só oferecia vastas quantidades de dados e amostras, como também era um tesouro de maldições bizarras e fascinantes. Não precisava adoçar a pílula, aquele lugar era o seu lar. Sun entrou no escritório no momento em que Shoko Ieri chegou. Sua expressão era inexpressiva. 8 da manhã era um dia brutal para todos. Ela relaxou visivelmente quando o viu. Manhã. Shoko tinha um sorriso curioso nos lábios. Sua voz carregava uma alegria que não existia um segundo antes. Ela era realmente tão feliz? Sun não entendeu. Quando você trabalha com um colega que não é apenas competente, mas também colaborativo, sem rivalidade entre vocês, é natural querer mais pessoas assim por perto. Foi exatamente assim que Shoko Ieri se sentiu. Os métodos de tratamento de Sumi Minamoto eram inegavelmente habilidosos e visualmente muito elegantes, mas se você prestasse bastante atenção durante o procedimento, perceberia que na prática, suas técnicas eram na verdade bastante rudes. Sim, descrevê-lo como rude é perfeito. Toda vez que ele abria o abdômen, o peito ou o crânio de uma pessoa ferida, quase os dissecando na cama, seus olhos ocasionalmente ficavam vidrados, perdidos no vazio. Ele provavelmente estava dissecando a alma deles. Por mais difícil que fosse, seus tratamentos eram incrivelmente rápidos e eficazes. Os movimentos rápidos e precisos, combinados com a cena sangrenta, eram estranhamente satisfatórios de assistir. A maioria das pessoas jamais conseguiria fazer o que ele fez, navegar pela carne pulsante para localizar com precisão a fonte da doença, eliminá-la e então juntar as peças daquela bagunça sangrenta como um quebra-cabeça, mesmo quando alguns membros estavam faltando. A parte difícil foi juntá-los novamente. Foi um desafio tanto de técnica quanto de força mental. Mais importante, Sumi Minamoto parecia entender de medicina ainda melhor do que ela. Shoko Ieri pensou nas noites em que ficava acordada estudando para passar no exame de licença médica e em como os outros ficavam maravilhados quando ela dominava facilmente a técnica da maldição reversa. Então ela olhou para Sumi Minamoto e pela primeira vez ela realmente sentiu o quão injusto o mundo poderia ser. Shoko Ieri acendeu um cigarro silenciosamente. Isso foi realmente, simplesmente ótimo. Ela mal conseguiu conter um sorriso maior que uma maldição. Para Sumi Minamoto, esse tipo de trabalho era quase sem esforço. Graças à técnica da maldição reversa, não importava o ferimento, um simples toque o curava. E se não pudesse ser curado? Ia para o depósito subterrâneo refrigerado. Ele remontou um corpo recém-operado e quando uma tonalidade azulada o cobriu, os lábios do paciente, antes insensível, se contraíram com o estímulo. Suas pálpebras começaram a tremer e logo ele acordou. Sumi Minamoto deu-lhes um leve tapinha. Operação bem-sucedida. Enquanto o paciente agradecia, ele os acompanhou para fora da sala de cirurgia e acenou para Riko Amanai. Riko Amanai estava visivelmente relutante, mas mesmo assim caminhou até lá com a testa franzida, limpando a mesa cirúrgica manchada de sangue. Não faça com que tudo fique tão sangrento o tempo todo, ela murmurou. Sumi Minamoto não se importou. Observando-a trabalhar com tanta facilidade, ele sorriu satisfeito. A criança havia crescido. Um arrepio percorreu a espinha de Riko Amanai. Quando ela se virou e viu o sorriso dele, sentiu uma onda de desconforto. De volta ao seu escritório, Sumi Minamoto digitou diferenças individuais em seu laptop. Ele conhecia bem o próprio corpo, mas quando se tratava do corpo humano em uma escala mais ampla, as variações eram enormes. Quanto mais pessoas havia, mais diferenças surgiam. Alguns tinham línguas flexíveis, outros conseguiam mover as orelhas e alguns conseguiam mover os olhos para os lados. O mundo do Jujutsu também tinha suas peculiaridades. As fontes de energia amaldiçoada de alguns feiticeiros ficavam perto do umbigo, enquanto as de outros ficavam mais perto do coração. Os primeiros tinham reflexos de energia amaldiçoada mais rápidos, os segundos, um controle mais preciso. Cada um tinha seus pontos fortes. Sumi Minamoto anotou cada descoberta.
O caminho para a evolução estava escondido nesses detalhes. Depois de tratar muitos feiticeiros naquele dia, ele havia reunido ainda mais dados. Ultimamente, seu foco estava em rastrear a localização das fontes de energia amaldiçoada. A essa altura, novas variações apareciam cada vez menos. Por enquanto chega. Quaisquer descobertas futuras podem ser adicionadas mais tarde, não precisa perder tempo esperando. Ele começou a otimizar sua própria fonte de energia amaldiçoada. Quanto a onde colocá-la, umbigo, coração ou cérebro? Ele deu um sorriso irônico. Não era uma questão de múltipla escolha. Ele queria todas. O verdadeiro desafio era separar a fonte de energia amaldiçoada. Uma vez separada, ela se transformaria em vários recipientes pequenos e cheios? Ou em alguns grandes e meio cheios? Minamoto ainda não sabia. Mas valia a pena tentar. Ele começou a procurar uma maneira de separá-los. Com controle perfeito, ele tecnicamente poderia fazer isso, mas o mecanismo de equilíbrio não permitiria. Tic. Ele tinha um pressentimento. Se tentasse separá-los diretamente, a reação os destruiria completamente. Ainda assim, isso não o impediria. Ele possuía várias fontes externas de energia amaldiçoada. Ao forçá-las a entrar em seu corpo, ele confiava que a adaptabilidade da evolução as ajudaria a se fundirem eventualmente. Era apenas uma questão de tempo. Era como uma terapia de dessensibilização, pessoas alérgicas a alguma coisa podiam superá-la por meio da exposição constante. Os resultados variavam, é claro, e não era uma prática recomendada. Mas Minamoto não se importou. Era exatamente para isso que a autoridade da evolução havia sido criada. Sem hesitar, ele começou a controlar as fontes externas. Excluindo a cabeça de mosca e o shiobaki, com a carne tengen já removida, restaram apenas a cabeça de gafanhoto, a cabeça de caveira e a cabeça de saco de papel, apenas o suficiente para corresponder ao umbigo, ao coração e ao cérebro. Sua fonte original de energia amaldiçoada, localizada na costura do peito, não precisava ser movida. À medida que ele mudava de posição, uma forte sensação estranha emergia. Embora fizesse parte dele, não eram totalmente homólogas. Sob perfeita percepção sensorial, a dissonância era gritante, como um osso preso na garganta. Uma a uma, ele alinhou as fontes. Ele precisava manter um estado de refinamento da energia amaldiçoada, canalizando a energia recém-produzida para essas fontes externas, permitindo que evoluíssem e se adaptassem até se fundirem completamente. Pelo que ele podia perceber, esse processo levaria mais 7 dias. Minamoto sentiu um certo desconforto, mas ainda era suportável. Era como formar um núcleo, e ele até teve tempo de pensar na metáfora. Em breve, quando o núcleo estivesse completo, os limites da energia amaldiçoada seriam quebrados, e ele ascenderia a um novo nível. Grau especial? Ah, sim. Minamoto não conseguiu conter sua alegria. Capítulo 60. Meio mês depois, chegaram notícias de Tengen. Minamoto estava treinando em sua residência quando sentiu um leve tremor na barreira. Um momento depois, uma mensagem surgiu em sua mente. Essas barreiras serviam como os olhos e ouvidos de Tengen, e Minamoto já havia preparado contramedidas, incorporando uma barreira anti-vigilância. Como resultado, a mensagem que recebeu foi vaga e pouco clara. A ideia geral: venham, tumbas da estrela. Tengen havia se decidido e queria encontrá-lo nos túmulos da estrela. Minamoto arrumou tudo rapidamente e seguiu para o salão principal em ritmo tranquilo. Imediatamente notou mudanças sutis na barreira. Uma rápida olhada lhe revelou tudo o que precisava saber. Aqueles ajustes foram feitos especificamente para mantê-lo afastado. Entrar não seria tão fácil como da última vez. Você está aqui, disse Tengen, saindo. Desde sua evolução, ele não permitia mais ninguém entrar nas tumbas da estrela. A cautela em sua postura era inconfundível, especialmente em relação a Minamoto. Minamoto não se importava nem um pouco. Na verdade, ele preferia interações assim, claras e diretas. Se você tinha um problema com alguém, diga. Se você odiava, tudo bem. Isso não significava que você não podia cooperar. Com uma expressão casual, ele olhou ao redor e deu de ombros. Você não me chamou aqui? Uma saudação sempre vinha primeiro, tornava as coisas mais tranquilas. Essa era a sabedoria de Tengen, adquirida em 1000 anos de experiência. Ele deu um passo à frente e parou a uma distância cuidadosamente medida ao lado de Minamoto. Sobre aquela colaboração que discutimos antes, como exatamente você quer fazê-la? Simples. Normalmente não interferimos nos negócios um do outro. Você faz o seu, eu faço o meu. Mas se os superiores começarem a nos atacar, formamos uma aliança e nos apoiamos. Minamoto acrescentou. Não é preciso exagerar. Apenas proteja nossos direitos básicos. Tengen franziu a testa e pensou por um momento. A ideia de não interferência mútua era profundamente tentadora. Ele já tinha uma inclinação para a cooperação. Ultimamente estava cansado de assuntos externos e só queria ficar sozinho em seu pequeno domínio. Com os superiores constantemente causando problemas, ele já estava farto. Ele tomou uma decisão. Concordo. E que tal deixar você cuidar da manutenção de todas as barreiras do lado de fora dos túmulos da estrela? Acrescentou Tengen, fazendo um pedido ou oferecendo um benefício. Você pode agir como se não se importasse, mas ganhar controle sobre essas barreiras lhe dará muito mais influência na escola de feitiçaria. Agora era a vez de Minamoto pesar os prós e os contras. Fora dos túmulos da estrela, ou seja, as áreas além da árvore divina, as barreiras que conectam as 10 grandes barreiras e o salão principal dos túmulos da estrela. O que havia lá dentro? Cobria o sistema de defesa da escola de feitiçaria, a rede de alerta, a verificação de identidade, a proteção dos cofres proibidos e várias barreiras secundárias. Em outras palavras, nenhuma das sessões críticas ou de alto nível estava sendo oferecida. E as partes que exigiam interação constante com os superiores também estavam fora de cogitação. Suas intenções eram tão óbvias.
Mesmo assim, Suminamoto decidiu não recusar. Era uma jogada política deliberada. Como Tenjin disse, ter controle sobre aquela sessão aumentaria drasticamente sua influência dentro do colégio de feitiçaria. Ele tinha seus próprios planos. Unir-se à facção de Masamichi Yaga para tomar a cadeira de diretor o mais rápido possível. A facção estudantil de Masamichi Yaga já começava a ganhar força, enquanto os superiores começavam a parecer desconectados e fragmentados. Em poucos anos, à medida que mais e mais graduados do colégio de feitiçaria chegavam ao mundo, a quem a escola finalmente responderia. Se aos 3 clãs tradicionais ou a Masamichi Yaga, não seria mais certo. Mesmo que Masamichi Yaga não tivesse tais ambições, Suminamoto ainda poderia levá-lo ao topo. Se os adultos não tomassem nenhuma atitude, os mais jovens deveriam ser os responsáveis? Ele tinha grandes esperanças em Masamichi Yaga. Então que tenhamos uma parceria tranquila. Suminamoto estendeu a mão. Tenjin olhou para ele, sem demonstrar intenção de tremer, e respondeu friamente, igualmente. Que grosseria! Suminamoto retirou a mão. Como mestres em barreiras, ambos tinham uma compreensão clara de como as fronteiras eram divididas. Com apenas algumas palavras, os dois resolveram a questão da jurisdição das barreiras. Após deixar os túmulos da estrela, Suminamoto foi direto para a árvore dos ossos. Estendeu a mão e tocou levemente um galho. Sangue jorrou da ponta do seu dedo, manchando a casca. Não se tratava de assimilação, apenas de despertar. A árvore dos ossos já era uma só com ele por natureza. Ele então retirou um núcleo dourado e o pressionou contra o tronco. Marcas vermelho-sangue se espalharam, pulsando por alguns instantes antes de desaparecer. Em seu lugar, permaneceu um olho dourado, que piscou 2 vezes antes de se fechar firmemente, formando uma marca vertical em forma de fenda. Para os alunos do colégio de feitiçaria, a árvore de ossos parecia apenas uma técnica em ação. Eles não perceberam que ela também poderia servir como uma âncora, a âncora de Suminamoto. Uma cunha cravada na barreira da escola de feitiçaria. Após chegar a um acordo com Tenjin, este último entregou voluntariamente o controle da barreira da escola de feitiçaria e se concentrou inteiramente em estabilizar os túmulos da estrela e as conexões entre a árvore divina e as 10 grandes barreiras. Suminamoto não se opôs. Usando a árvore de ossos como núcleo, ele desmantelaria lentamente o antigo sistema e construiria uma nova barreira, camada por camada, sobre suas fundações. Um lado recuou, o outro interveio, a transição foi tranquila. Eles precisavam agir rápido, antes que os superiores tivessem tempo de reagir. Tudo precisava estar finalizado até lá. A formação da nova barreira foi silenciosa, sutil e completamente despercebida. Suminamoto contemplou a refinada árvore de ossos à sua frente. Sua superfície, semelhante a jade, era lisa e fria, e através de sua camada externa, ele podia ver tênues traços de veios vermelhos e verdes. A copa estendia-se orgulhosamente para o céu, desafiadora e irrestrita, como se desafiasse a árvore divina para uma disputa de altura. Claro, ainda era jovem. A barreira invisível irradiava-se da copa da árvore, espalhando-se até o chão, abrangendo até mesmo os túmulos da estrela. Com o formato de uma esfera, ela substituiu completamente a antiga barreira, cobrindo todo o colégio de feitiçaria. Estava feito. O que exatamente vocês estão tentando fazer? Os superiores perceberam tarde demais. Quando reagiram, Suminamoto já estava de volta ao departamento médico, atendendo pacientes e seguindo sua rotina habitual. Só então enviaram alguém para convocá-lo para uma reunião. O local era outra estrutura semelhante a uma torre, a original já havia sido tomada pela árvore dos ossos, que desde então se tornou o núcleo da barreira e era quase impossível de ser deslocada. Vocês não têm senso de ordem? Um velho irado bateu na mesa e rugiu. Tenjin, você realmente passou dos limites desta vez. Confiamos a você uma responsabilidade crucial, lhe demos nossa confiança, e é isso que você faz. Acha que a barreira é sua propriedade pessoal? Entregá-la a um estranho. Suminamoto entrou bem a tempo de ouvir os anciões repreendendo Tenjin. O avatar da barreira de Tenjin sentou-se silenciosamente ao lado, calmo e indiferente. No momento em que Suminamoto entrou, a sala ficou em silêncio. Sob os olhares penetrantes dos mais velhos, ele caminhou até Tenjin e sentou-se ao lado dele. Ele não tinha intenção de falar. Deixe Tenjin cuidar da discussão verbal. Ele faria o trabalho pesado quando as coisas ficassem físicas. Nesse grupo, parecia que quanto mais velho você era, maior era seu status, exceto por Tenjin, que não tinha interesse nessas coisas. O mais velho entre eles levantou lentamente a cabeça e olhou para Suminamoto. Sua voz era rouca e etérea. Se você tiver alguma exigência, podemos discuti-la. Ele era tão velho que seus dentes estavam quase perdidos e sua fala vazava pelas gengivas. Suminamoto apoiou o queixo na mão, examinando a sala casualmente, calculando silenciosamente quanta força seria necessária para romper as defesas. Após o último incidente, aqueles velhos claramente haviam tomado precauções, com várias contramedidas agora escondidas por toda a sala. O tom cauteloso deles irritou os outros anciãos, mas ninguém ousou falar primeiro. Ainda assim, a voz do velho permaneceu firme. Estamos todos trabalhando pelo bem do mundo do Jujutsu. Se houver algum problema com a barreira, todos nós somos responsáveis, e não podemos explicar isso aos superiores. Mas como Tenjin confia em você, não vamos questionar mais. Só esperamos que você assuma essa responsabilidade. Ele fez uma pausa por um momento e então acrescentou. No final, o mundo do Jujutsu pertence a vocês, gerações mais jovens. Os outros estavam prestes a falar quando o velho bateu de leve no chão com a bengala. A sala ficou em silêncio novamente. Ele continuou. Relate os detalhes da nova barreira depois, certifique-se de que as chaves do cofre proibido estejam todas sincronizadas e deixarei a manutenção com você. Com isso ele deu tom. Os demais arranjos foram feitos rapidamente. Alguns ainda pareciam querer se opor, mas ninguém ousou expressar abertamente sua discordância. Suminamoto endireitou-se e olhou para o velho.
Se sua atitude era genuína ou apenas encenada, Suminamoto não se importava. Ele não era um rebelde querendo derrubar o sistema, mas isso não significava que deixaria alguém passar por cima dele sem reagir. Ele simplesmente queria permanecer inalterado e se concentrar em seus próprios objetivos. Como a postura do homem era razoável, Suminamoto não tinha motivo para dificultar as coisas. Ele se levantou, cumprimentou o homem educadamente com a cabeça e saiu. Ele não esperava que as coisas fossem tão bem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.